No encontro de hoje nós teremos a ocasião de falarmos sobre escola histórica alemã, ou simplesmente escola histórica, tanto faz ali a referência que nós teremos. E no próximo momento encerraremos a formação histórica do positivismo jurídico, falando ali dos primeiros positivistas que são pré-kelsenianos. Mas para o encontro de hoje eu quero que vocês abram o nosso material didático no slide número 19 para que possamos acompanhar a discussão. E ali, quando nós falamos da escola histórica na Alemanha no século XIX, enfim, tem duas características iniciais que eu quero que vocês guardem. Uma acaba sendo o desdobramento da outra. Primeira característica que eu digo a vocês é que essa escola vai conceber o homem de uma forma singular. O que isso significa? Ao contrário dos justnaturalistas, que defendiam certa universalidade do homem, quer seja, aqui obviamente um diálogo em primeiro plano com os justnaturalistas modernos, que concebiam o homem como fonte do direito natural, mas essa crítica também serve aos medievais e também aos antigos. A crítica enfim, um comentário crítico que a escola histórica faz em relação a esses autores é que, ao contrário do que eles concebiam, de que o homem é universal, de que uma razão humana, um contrato social, um conceito de bem, um conceito de direito natural fosse considerado e reconhecido como universal, como mesmo em qualquer tempo, em qualquer lugar, enfim, seja aquele justo natural que os gregos já falavam, que decorria da physis, seja algum elemento que decorre da razão prática ou de Deus, como aparece nos medievais, ou a vontade humana através de leis naturais que a gente conhece pela razão, enfim, que a gente vai encontrar, por exemplo, em Hobbes, Locke, nada disso para os autores da escola histórica tem um peso de verdade. O que eles vão defender é justamente o oposto. Eles vão defender que, em contextos diferentes, em sociedades diferentes, nós teremos homens diferentes, pessoas diferentes, e, como consequência disso, nós teremos direitos diferentes. Nós não precisamos ir longe para verificar o fundamento, uma veracidade dessa proposição. Quem, enfim, já teve a oportunidade de viajar ou assistir vários filmes, nós sabemos que algumas práticas que são consideradas como corretas e hábitos em certos contextos podem ser muito mal interpretadas em outros países, em outros tempos. Um exemplo simples, bobo, mas que ajuda a ilustrar essa proposição. A forma como as pessoas se cumprimentam. Considerando um estado de normalidade, não, enfim, de pandemia, é normal as pessoas se cumprimentarem, enfim, no Brasil pelo menos, um homem com um homem, um aperto na mão, e a mulher vai complementar ali, conforme a região, com um beijo na bochecha ou dois, enfim, tal. Se nós formos para países latinos, enfim, Argentina, Uruguai, até o México, é normal homens se cumprimentarem com beijos. Se você faz isso no Brasil, tende a ser uma quebra no protocolo social. Por outro lado, se você vai no país asiático, um aperto de mão de um homem com uma mulher já pode ser considerado uma conduta ofensiva, até, enfim, eventualmente é uma questão de assédio. O que a gente percebe com essa proposição simples? Locais diferentes possuem práticas sociais diferentes. Disso, os autores da escola histórica vai falar que, em contextos históricos diferentes, em situações concretas diferentes, obviamente nós teremos direitos diferentes. E quando eles fazem a defesa dessa proposição, eu afirmo ali para vocês, o homem possui uma individualidade em relação ao seu contexto histórico e no seu contexto social, ou simplesmente sócio-histórico. Quando a escola histórica faz essa afirmativa, ela de forma indireta ajuda o positivismo jurídico. Escola histórica e positivismo jurídico não conversam entre si. Elas não vai haver uma continuidade lógica em relação a essas duas formas de pensar o direito. Mas tem aqui uma questão interessante, né? A escola histórica ajuda na formação do positivismo jurídico, é um antecedente importante para o positivismo jurídico na medida em que critica um opositor do positivismo jurídico. É um raciocínio meio que matemático, né? Vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. De certa forma, o inimigo do inimigo da escola histórica é inimigo do positivismo jurídico. Assim, se a gente vai aquele raciocínio matemático que a gente pega no ensino médio, né? Menos com menos igual a mais. E assim, considerando
que a escola histórica critica, uma teoria que critica o positivismo jurídico, ela ajuda na formação do positivismo jurídico na medida em que acaba batendo nos fundamentos justnaturalistas que fazem a defesa de uma razão universal ou de qualidades universais em relação ao homem. Em vez de termos ali questões que são invariáveis em relação a tempo e espaço, justamente o que a escola histórica de direito, a escola histórica alemã, defenderá é uma relatividade, até mesmo radical, em relação à singularidade humana. Superada essa primeira questão inicial, quero que vocês agora avancem no material didático para a página número 20. E ali quero trazer 5 características que vão marcar o pensamento da escola histórica e são desenvolvidas a partir de um teórico chamado Savigny. Savigny é também, além de um teórico de teoria do direito, um civilista muito importante, muito influente, enfim, para fundar as bases da legislação alemã. E ele, quando fala da sua contribuição para a teoria do direito, ele traz 5 contribuições extremamente relevantes que vamos mencionar para vocês uma por uma agora. A primeira contribuição que ele faz na sua concepção de direito é afirmar a variedade histórica do direito, que decorre de uma variedade histórica do próprio homem. Quando ele faz essa defesa, ele também está criticando a escola de exegese francesa e também toda a experiência iluminista francesa. Os franceses, enfim, quando fizeram ali no período pós-revolucionário, eles fizeram a chamada Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Mas quando eles fazem essa carta de direitos, que vocês acham facilmente na internet, a pretensão deles não era escrever apenas para o povo francês, mas criar uma carta de direitos que se estenderia para toda a humanidade. A humanidade é o objeto de regulamentação dessa declaração que os franceses fizeram. E ali, quando eles fazem tem essa pretensão, enfim, nós vimos na escola de exegese que os franceses, no período pós-revolucionário, tinham uma pretensão, tinham ali uma prepotência de querer legislar de forma perfeita e completa. Savigny fala, isso não funciona, porque ali esse entendimento só é sustentável a partir do momento que eu admito que existe algo de universal e contínuo em relação aos homens, enquanto que as evidências históricas, na leitura de Savigny, caminham para o entendimento de que há, de fato, uma variedade do homem. Né? Enfim, eu repito aquela afirmação inicial que coloquei na abertura. Em contextos diferentes, nós teremos homens diferentes e, por consequência, direitos diferentes. Segunda característica que eu trago para vocês, em relação, enfim, acaba sendo um desdobramento uma da outra, aparece ali a irracionalidade da história. Isso aqui vai ser uma crítica frontal a algumas outras teorias que afirmam que a história tende a um fim. Vou citar aqui para vocês 3 teorias, claro. Uma é a que a escola histórica dialoga de forma direta, mas as outras 2 ajudam a reforçar o argumento aqui desenvolvido. A primeira delas diz respeito a um diálogo com os iluministas. Os iluministas acreditavam no progresso da razão humana e acreditavam que a nossa humanidade estava em uma ascensão. Eles tinham a pretensão de que o conhecimento estava progredindo em direção de forma linear, estava crescendo e nós estávamos melhorando em termos de racionalidade. Outro tipo de teoria que eu vou citar para vocês, que também vai conceber certa racionalidade da história, aparece no marxismo e também ali no período nazista. Em ambos os contextos, existem as chamadas teorias teleológicas da história, na expressão de Hannah Arendt. E o que são essas teorias? São teorias da história que têm um telos, uma finalidade. E nesse sentido, uma teoria teleológica da história afirma: a história tende a um fim. E nisso são criadas algumas falácias para justificar certos atos no presente. Por exemplo, dentro do contexto marxista, eles falavam que a superação de lutas de classe era inevitável e nisso o que eles queriam fazer? Acelerar processos históricos. O que os nazistas afirmavam? Que a história tende a um fim, que, enfim, a Alemanha, no contexto ali do Hitler, falaram que iam ganhar a guerra de forma natural, a raça pura seria criada, e o que eles estavam fazendo
era avançar o processo histórico e tudo isso seria legitimado quando houvesse um progresso temporal e, enfim, o Tribunal de História haveria de julgar esses atos. O que nós temos aqui, quando eu mencionei a concepção histórica do iluminismo, que tende a um fim, que acredita no progresso da razão, ou o nazismo e marxismo, que concebe uma teoria teleológica da história, falando que, enfim, existem processos históricos que estão progredindo em certa direção, ali e nessas três pretensões há uma racionalidade na história, em que conforme eu posso conhecer a estrutura da história, eu poderia prever o futuro, enfim, e conhecer desdobramentos potenciais. Para a escola histórica, isso é besteira. Em todos os sentidos, luminista, as teorias teleológicas. Por quê? Porque para eles não há racionalidade alguma no processo histórico. O direito não surge de uma construção racional, mas sim de sentimentos de justiça espontâneos que variam de tempo para tempo. E não há como você sustentar cientificamente uma linearidade do progresso histórico. Na verdade, e até os autores da escola histórica fazem essas afirmações, vamos encontrar institutos mais louváveis no direito romano do que propriamente, enfim, em direitos modernos, né? Lembrando ali que a gente teve algumas experiências absolutistas no contexto da modernidade, e isso serve como evidência para questionar esse tipo de pretensão racionalista falando que sempre estamos progredindo. Não, Savigny vai falar, a história nem sempre progride e, na verdade, há exemplos de que nós, de fato, regredimos. E nisso surge ali, enfim, como consequência também dessas características, vamos passar para a próxima, surge a partir de Savigny o que vamos chamar de um pessimismo antropológico. Além de Savigny, enfim, não crer no progresso da história, ele vai falar o seguinte, o melhor da história, inclusive, já passou. Além enfim, termos ali uma desconfiança em relação à evolução, ele vai falar que nós não estamos evoluindo, não estamos progredindo para lugar nenhum, e também ali acabamos já, enfim, vai defender um pessimismo antropológico no sentido de que nossa legislação atual está em decadência. Mais do que já termos passado pelo auge, estamos num período de decadência. E isso aqui traz para nós a última característica que eu quero sublinhar para vocês, né? Enfim, e é uma decorrência da outra, que é uma postura de elogio e amor pelas tradições do passado, em especial direito romano. Savigny, apesar de ser consagrado ali pelas suas contribuições no direito civil, no BGB alemão, enfim, que é o Código Civil alemão, ele também vai fazer elogios muito intensos ao direito romano. Para ele, Roma foi o auge da codificação, enfim, do direito. E ali ele fala, não apenas nós não estamos progredindo para um fim, a história segue uma linha irracional, e também o melhor já passou, o auge do direito, enfim, o auge civilizatório já passou. E daí por isso que eles vão ter um amor pelo passado, um amor pela tradição antiga. Por quê? Porque em tradições anteriores nós tivemos ali sistemas jurídicos superiores. Pessoal, dando continuidade à exposição sobre a escola histórica alemã, falaremos agora sobre um debate que ocorreu no interior, enfim, dessa escola, dessa forma de pensarmos o direito. É um debate que se desenvolveu entre Savigny, autor que já apresentamos no vídeo anterior, e também um teórico chamado Thibaut. Apesar do nome o nome francês ali, ele não tem essa nacionalidade. E o debate que esses dois autores desenvolveram diz respeito sobre a necessidade ou não de haver uma legislação unificada, um código sistemático para a Alemanha. A Alemanha, naquele contexto histórico do século XIX, era dividido em territórios fragmentados, entre aspas, feudos, né? Mas cada um ali haviam várias autoridades locais que disputavam poder, e em cada território havia uma legislação específica. E isso gerava o quê? Uma fragmentação do povo alemão. E Thibaut fez a defesa de que, para haver um desenvolvimento do espírito nacional, para haver um desenvolvimento e um fortalecimento da nação, uma condição indispensável era a unificação através do direito. Um direito unificado em relação a todos esses povos
que tinham ali a mesma tradição, desenvolveria o que ele vai chamar ali de Volksgeist. Tem uma palavra em alemão ali, começa em V, tem ali no meu slide, é um pouquinho difícil de pronunciar, talvez minha pronúncia não seja perfeita, inclusive, mas significa essa palavra espírito de um povo ou espírito da nação. E para termos o melhor desenvolvimento desse Volksgeist, o Thibaut fará a defesa, assumirá o partido ali da necessidade de termos uma legislação unificada para a Alemanha. Savigny, por outro lado, vai defender a posição oposta. Ele será contra a codificação, contra um Código Civil único para regulamentar as relações jurídicas desenvolvidas nesse contexto. E é em torno desse debate entre duas grandes mentes da época do século XIX é que a escola histórica se desenvolve. Na medida em que Thibaut falava uma coisa, Savigny criticava, ou vice-versa, os debates jurídicos avançaram e cresceram muito. Né? E quem ganhou com isso, obviamente, foi a posterioridade e também a Alemanha ali do século XIX. Pois bem, o que Thibaut falava? Thibaut fazia a defesa de um direito consuetudinário, um direito proveniente dos costumes, das relações populares, das práticas sociais, que vão ser identificáveis a partir daquele Volksgeist, daquele espírito de um povo, de um espírito de uma nação. E nisso ele fará a defesa de que, na medida que eu tenho um direito unificado, um direito sistemático, as próprias práticas jurídicas ajudam a fortalecer essa tradição de determinado período. Né? Quando ele faz essa defesa, também, né, ele está que o direito provém dos costumes e não da natureza, ele acaba recusando como fonte do direito uma razão natural, uma crença em Deus, uma crença mítica, enfim, ou cosmológica, como os gregos, e afirma que a fonte do direito são os costumes e, como tal, ali nós teremos o direito relativo. E nessa medida em que eles criticam o justnaturalismo, eles acabam abrindo vias para o positivismo jurídico num segundo momento. E ali, apesar dos historicistas não gostarem da pretensão iluminista de querer codificar tudo, e ainda mais aquela pretensão da escola da exegese de fazer uma codificação completa e perfeita para todo o tempo, toda a época, Thibaut fará a defesa ali de que é uma necessidade em determinado momento histórico. E daí ele vai defender o que? Uma posição meio termo. Não tão radical como Savigny, que vai falar não queremos codificação, e também não tão extremista como a escola da exegese, que quer uma codificação que vai dar conta de todos os casos presentes e futuros. O que ele quer fazer? Uma consolidação de determinado período histórico, de algumas normas, de algumas leis, enfim, que vão espelhar as principais práticas jurídicas existentes em determinado contexto social. Né? Claro, mas ele reconhece que é impossível aquela pretensão da escola de exegese de, a priori, enfim, definir o resultado de todas as demandas jurídicas. Né? E ali vai haver esse debate em torno da codificação ou não. Thibaut sustenta alguns argumentos interessantes para essa questão. Né? Primeiro, além de termos essa necessidade de unificar os costumes e das práticas sociais existentes na Alemanha, ele vai falar que uma codificação permite uma interpretação mais adequada no direito. Por quê? Porque quando eu tenho um direito codificado, todas as normas, todas as regras, elas possuem um contexto. E um contexto, como nós já vimos em encontros anteriores, confere mais sentido à interpretação das normas. Num segundo momento, essa resposta ficará melhor quando nós falarmos mais para frente de uma interpretação sistemática do direito. Mas a ideia simples é essa. Eu não aplico apenas uma regra, um artigo, diante de um caso concreto. Eu aplico todo o direito. A Constituição Federal e também uma determinada regrinha específica que regulamenta determinada situação. Além disso, além de afirmar que um direito sistematizado, um direito codificado, permite uma interpretação mais rica, ele vai fazer a defesa que esse direito deve ter o que ele vai chamar de perfeição formal, ou seja, enunciar normas de forma clara e precisa, sem uma linguagem rebuscada, não. Ele quer que as pessoas, os cidadãos, ao ler um código, eles consigam compreender qual que é o dever, qual que é a obrigação deles para, enfim, que possam ter a melhor segurança jurídica ao realizar, enfim, suas práticas sociais. E também deve ter uma perfeição substancial, né? Que deve regulamentar, enfim, os principais fenômenos que acontecem na sociedade. Savigny
Por outro lado, ele vai sustentar uma posição oposta ao do Thibaut. E o principal argumento que ele traz para criticar a necessidade de uma codificação é que codificação é próprio de sociedades em decadência. Esse é o principal argumento que Savigny defende. Direito codificado é próprio de sociedades em decadências. Para explicar um pouquinho mais essa posição que Savigny adota no debate, vou mencionar para vocês a chamada teoria dos 3 estágios dele, ou teoria das 3 fontes. Savigny fala que todo sistema jurídico, enfim, todo direito de determinado país, enfim, vai ter 3 estágios, 3 etapas. E normalmente, enfim, no quadro eu faço um desenho, mas vamos lá. O primeiro estágio que nós vamos ter aqui é o chamado direito popular, que é próprio de uma sociedade em formação, de um direito, enfim, de uma sociedade que está começando a galgar seus passos e ela está, enfim, em um nível inicial, primitivo, na sua formação, no seu desenvolvimento. Quando ela avança, e aqui tem realmente uma ideia de progresso, de evolução, ela passa a atingir o chamado direito científico. Quando, a partir dos processos históricos, as práticas sociais já foram mais lapidadas e foram desenvolvidas e eu já tenho mais amadurecimento em torno dessas. Nesse direito científico, que é próprio de sociedades maduras, e ali como grande exemplo ele coloca o direito romano, que nós vimos em aulas anteriores, ele fala que nesse momento seria um momento adequado de fazermos uma legislação. E de certa forma os romanos, apesar de terem algumas críticas pontuais que Savigny faz ao Corpus Iuris Civilis, buscou promover esse tipo de consolidação dentro ali de um auge do direito romano. Não era bem auge, porque enfim já tinha ali um início de decadência, mas mesmo assim foi uma tentativa nesse sentido. Em direito romano, em história do direito, enfim, próximo semestre a gente vai aprofundar um pouquinho mais esse detalhe. Por outro lado, eu tenho o terceiro estágio. Eu comecei aqui no direito popular, cheguei no direito científico, agora estou decaindo. Um terceiro estágio que vai aparecer para nós é o que Savigny vai chamar de direito legislativo, ou direito codificado, que é próprio de sociedades em decadência. Quando a sociedade já começa, enfim, a ter algumas práticas sociais diferentes, já começam, enfim, a quererem surgir outros direitos, sistemas jurídicos concorrentes que querem se desenvolver de forma espontânea e até disputar com aquele da sociedade madura, e para reprimir isso é feito ali, enfim, um direito codificado, um direito único, cuja pretensão é engessar o desenvolvimento da sociedade para evitar uma decadência dos costumes, das práticas sociais. Vamos usar uma expressão aqui de cristalização do direito ou das práticas sociais. Para nós aqui vai ser equivalente. E Savigny fala, quando eu quero criar um código, eu quero evitar o desenvolvimento espontâneo da sociedade engessando ela. Sempre que eu crio uma legislação e falo, a partir de agora, sempre será assim, isso fere, diminui uma espontaneidade que uma sociedade civil, determinado, enfim, contexto histórico, possui. Nesse sentido, para evitar que as práticas sociais mudem, é feita uma legislação que vai impor como determinadas coisas devem ser feitas. E isso, Savigny fala, é um direito em decadência, que quer, entre aspas, congelar o desenvolvimento do direito e das práticas sociais. A expressão que ele usa é cristalizar, mas congelar, enfim, e tal, dá uma ideia de não permitir a evolução desses costumes, das práticas sociais e também, obviamente, do direito. Savigny perdeu o debate. As autoridades políticas da Alemanha deram um ganho de causa, enfim, tal, na arena política ali, a posição do Thibaut. Foi feito um código civil alemão que ficou conhecido como BGB alemão, muito estudado, talvez ali em história do direito civil, vocês chegaram a dar uma olhada nessa legislação. E Savigny, apesar de ter sido derrotado na arena política, ele foi um excelente perdedor. Por quê? Porque a partir do momento que ele aceitou que, enfim, a sua posição foi vencida, ele participou da elaboração do BGB e é considerado o jurista que mais contribuiu para a formação, enfim, desse Código Civil alemão. Daí, apesar de ter sido derrotado, voto vencido, enfim, na questão, ele não foi um perdedor que ficou de mimimi, não. Ele, de fato,
buscou, tudo bem, não era a posição que eu queria, mas vamos lá buscar aquilo que é melhor para a nação alemã. Também nos deixou ali um excelente exemplo, né? E até hoje, quando nós falamos de BGB alemão, falamos de Savigny. Para concluir a exposição sobre escola histórica, quero, enfim, ir para a tela 22 e trazer ali para vocês alguns postulados, mas já estamos aqui em sede de fechamento dessa exposição. O primeiro deles, vimos, apenas reiterando, o homem é relativo. O homem vai ser variável, né? E não é previsível, não é possível querer congelar um homem e falar o homem vai ser igual e seu senso de justiça vai ser igual em qualquer tempo, em qualquer lugar. Para Savigny, essa pretensão que nós teremos na escola de exegese e nas tradições de direito natural são besteira, não valem, né? O direito muda e também muda porque o homem muda conforme tempo e espaço. Além disso, considerando que em momentos históricos diferentes teremos direitos diferentes, também teremos uma consciência nacional diferente, um Volksgeist, que será fonte principal para o desenvolvimento das relações jurídicas, né? E ali, para essa forma de pensar o direito, a principal forma que nós teremos, enfim, de fonte do direito são os costumes. Se perguntarmos para a escola histórica de onde vem o direito, para eles a fonte primária são os costumes, são esse espírito da nação, né? E a finalidade do direito também vai ter essa pretensão de consolidar e espelhar determinadas práticas sociais consideradas como corretas em certo tempo, certo contexto. Além disso, além de afirmar, enfim, que o costume é fonte autêntica por excelência do direito, essa escola faz uma crítica severa às sistematizações, apesar que não foi a posição política adotada e essa crítica ter perdido certo valor ao longo do tempo, né? Mas mesmo assim, a posição do Savigny tem um lugar ali, tem um parágrafo próprio na história da evolução do direito. Pessoal, sobre escola histórica, são essas as considerações que eu queria trazer para vocês, de forma bem breve. Essa é uma das escolas, e também, enfim, a escola de exegese, que Norberto Bobbio, em seu texto, mais aprofunda, e ali nós temos, enfim, as duas últimas escolas que abrem vias para a construção do positivismo jurídico. No próximo encontro, nós começaremos a falar de positivismo jurídico pré-kelseniano, por assim dizer, né? Vendo ali como que alguns autores ajudaram a formar as bases da descrição do direito, que no segundo momento, Kelsen vai construir a sua teoria pura do direito, que é uma das grandes obras da nossa disciplina. Tudo bem? Pessoal, até o próximo vídeo, bons estudos!